Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, e eu tenho uma palavra que eu creio que precisa que você preste atenção, você que está em casa também. É um ditado exclusivo nosso. Por que eu estou falando exclusivo nosso? Porque é uma coisa de cristão mais evangélico, né? Porque os cristãos, eles são divididos em várias, mas os evangélicos gostam de citar esse ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não parece uma pressão assim, irmãos? Esse ditado, ele já foi aplicado na minha vida, principalmente quando a gente está meio desviado, né? E não quer voltar, ou então a gente insiste tanto com uma pessoa, aí depois dá aquela virada de olho assim, ó, vou te avisar, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu quero nesta noite, esse ditado assim, ele fala uma verdade, mas ele não fala toda a verdade. Não é bem assim, irmãos. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Sabe aquele negócio assim meio indefinido? Sei lá, estou achando que sei não. Esse ditado é assim. Mas eu quero compartilhar com vocês uma passagem da palavra de Deus que nos ajuda a compreender esse ditado, que é de exclusividade nossa, não é? Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15 e deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo a partir da parábola do filho pródigo. Eu vou destacar esses dois versículos, o 17 e o 18, mas por favor, deixa o seu app acessado aí aberto, deixa a sua Bíblia aberta, mas olhe para esses dois versículos, o 17 e o 18 de Lucas 15. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Irmãos, eu li o 18? É porque aqui no meu papelzinho só está 17 e 18, eu não olhei na Bíblia. O ser humano é muito complexo, não dá para bater o martelo. Que bom seria, irmãos, se a dor que as pessoas sofrem, se a dor causasse mesmo esse retorno, ou essa vinda das pessoas para o Senhor. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que cada caso é um caso. Algumas pessoas realmente, através de um momento difícil da sua vida, de dores, causada talvez por uma tragédia, e essa tragédia pode ser uma enfermidade, a perda de um ente querido, ou uma falência, ou qualquer outra desventura que pode ter acontecido, essa pessoa pode começar a pensar que talvez se ela corresse para Deus, as coisas poderiam ser amenizadas. Mas vamos olhar, queridos, para esta parábola do filho pródigo, e nós vamos ver aqui algumas origens de dores nesta parábola. Acompanhe comigo esta parábola. Quando você vai ler aí no versículo de número, deixa eu colocar aqui, deixa eu acompanhar na minha Bíblia nova aqui, né, irmãos? Porque Bíblia nova é Bíblia nova. Versículo de número 11, por favor, irmãos. Jesus continuou. A minha Bíblia vai estar um pouco diferente da do Mateus aqui, que ele talvez vai colocar, porque eu estou com uma Bíblia zeradinha aqui, e não é a mesma linguagem do Mateus, eu não sei se ele tem lá. Almeida, século 21, Mateus, é a minha. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço lhe disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Irmãos, algumas origens, algumas dores que nós passamos na nossa vida, acontece dentro da família.
Ser pai dói, ser filho também dói algumas vezes. E os pais aqui, tanto pais quanto mães, sabem o que eu estou dizendo. Algumas dores que deveriam fazer com que nós voltássemos para Deus ou buscássemos ao Senhor, ela começa dentro da nossa casa. Neste caso aqui, uma dor causada pelo desprezo e pela ganância. Um filho, irmãos, deixa bem claro para o pai assim: pai, sabe uma coisa, eu queria que já tivesse morrido. Já pensou que dor é essa? Você ter o que tem no coração do seu filho é a vontade. Por que, pastor, está falando isso? Porque a herança só se recebe depois da morte. Essa é uma dor terrível, a dor do desprezo, a dor da falta de honra. Filhos causando dor no pai. Esse moço, irmãos, ele estava causando muita dor no seu pai, e correndo um risco gravíssimo quem faz isso. Só para vocês terem uma ideia, o relacionamento entre pais e filhos e a qualidade desse relacionamento traz uma boa vida para o filho e uma vida longa. Honrar, a Bíblia diz assim, Efésios 6, versículo 2 e 3: honrai o teu pai, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Interessante, né? Causa muita dor, as pessoas sofrem muito, porque esse relacionamento, principalmente, presta atenção aqui, pais, homens, tome muito cuidado. Há muitas feridas, há muitas dores nesse relacionamento, do pai com o filho. E aqui nós vemos isso, e como essa dor deveria fazer-nos correr para o pai dos pais. Quando a gente olha aqui para esse texto, irmãos, eu gostaria que vocês continuassem olhando comigo para esse texto. A Bíblia vai deixar bem claro que aquele pai fez o que os pais humanos não devem fazer, mas que Deus sabe de todas as coisas. Se tratando de Deus aqui, Deus pode fazer isso, mas pai humano nenhum pode fazer isso. Dá tudo o que o filho pede, dá tudo o que o filho quer. Você vai causar muitas dores no seu filho. Se o seu filho for um ditador e quem manda lá é ele, saiba, isso causa muitas dores, não só em você, mas esse filho vai sofrer muito. Quando se trata de Deus, um suposto erro humano se transforma em uma grande revelação, porque no texto que nós lemos, a Bíblia diz que o pai atendeu à expectativa do filho. Quando você lê aí, fala: repartiu-lhe, pois, os seus haveres. É complicado dizer não, mas é preciso dizer não muitas vezes. Então, cuidado, tá? Cuidado. A maioria de nós crescemos numa escassez muito grande, em que a gente nem sonhava a ter aquilo que nós podemos dar para os nossos filhos hoje. E a gente não tinha nem a petulância de sonhar com aquilo. E agora a gente fica imaginando que, porque eu não tive, meu filho vai ter. Pega leve nisso, irmãos. Muitos erros nós cometemos, muitos erros eu cometi nessa área. Então tome muito cuidado. É um grande desafio ser pai, é um grande risco ser pai, traz dores isso, mas quando a gente olha para essa parábola, a gente vai ver que aqui está se tratando de um pai que sabia que esse filho haveria de voltar, e esse pai também simboliza ao nosso Deus. É uma prática de Deus, irmãos, parte de Deus, entregar tudo que lhe é de direito. Nós somos filhos, e não tem jeito, a nossa herança, pastor Josian,
tem que ser entrega antes, porque o nosso pai não vai morrer, estamos lascados. Deus não morre, como é que você vai pegar a herança? Ah, sou herdeiro, está lascado, vai ficar aí. Então o que Deus fez? Como eu não morro, eu vou dar a herança, e Deus entregou, irmãos, todas as riquezas dos céus, tudo o que você precisa, foi liberado para você, foi liberado para você, a nossa herança já foi entregue. O que eu preciso? Preciso de vida, Jesus é a sua vida. O que eu preciso? Viver a verdade, Jesus é a sua verdade. O que eu preciso? Andar em um caminho certo, Jesus é o nosso caminho. E o que eu preciso para ser vencedor aqui nessa terra, o Senhor já me deu. E sabe o que vai acontecer conosco? Vamos prestar conta do que foi feito com a herança que Deus nos deu. Quando eu olho para essa parábola, eu vejo também mais dores aqui. O desperdício causa dores. Olha o que esse jovem fez, versículo 13, acompanhe comigo. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Irmãos, quantas dores isso aqui causa, tá? Quantas dores. Pessoas desperdiçando, pessoas jogando fora os recursos que têm para ser bênção, para usufruir de maneira digna. Seria bom que o Espírito Santo tocasse no coração de muitos que estão desperdiçando, não só bens materiais, mas a sua vida, desperdiçando as suas emoções, desperdiçando. Eu olho para esse texto e vejo, irmãos, que dor não dá para sentir sozinho, não tem jeito. Bom seria se só doesse em você, bom seria se só doesse no filho, bom seria se só doesse no pai, bom seria se só doesse no desperdiçador, bom seria, mas não, irmãos. Nós estamos é tão complexo a relação dos seres humanos, que essa tal de globalização do mundo comercial, do mundo geopolítico, ela acontece nas questões emocionais também. Olhe comigo, por favor, a globalização da dor, versículo 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Não só ele, uma grande fome, muito sofrendo, queridos, muito sofrendo. Nós nunca sofremos sozinhos, nunca. A Bíblia deixa bem claro que uma grande fome começou para onde aquele jovem foi. E aquele jovem então, ele, irmãos, nem todos precisam, mas muitos precisam nesse campo da dor, chegar no fundo do poço. O fundo do poço para alguns, queridos, é uma grande oportunidade. Sabe por quê? No fundo do poço, para muitos, o único lugar que tem que se olhar é para cima. E o ideal seria que todos no fundo do poço olhassem para cima. Ao olhar para cima viria o que o salmista viu: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Nem todos precisam chegar no fundo do poço, irmãos. Uma dorzinha já é o suficiente. Mas aqueles que precisam, olhe para cima. Se você sente que não aguenta mais, se você sente que daí já não aguenta, olha, eu não suporto mais, cheguei no fundo do poço, olhe para cima. Mas pastor, se é o único lugar que tem para olhar é para cima, por que você está falando isso? Porque tem gente que não olha, tem gente que fica olhando para o chão e reclamando: ai meu Deus, por que isso me aconteceu? É perigoso até chegar no fundo do poço e ficar cavando mais ainda.
Tem pessoas assim, queridos. O fundo do poço daquele jovem, irmãos, estava ligado a uma humilhação muito grande. No contexto bíblico, essa parábola, esse personagem é um judeu, e ele estava no fundo do poço, porque a fome que causou, fez com que ele perdeu todos os seus bens, e ele foi trabalhar como judeu, irmãos, cuidando de porcos, a pior de todas as profissões para um judeu, é a humilhação das humilhações, apacentar um bicho maldito para o judeu, não para mim, não para mim. Eu não sou palmeirense, mas eu gosto muito de um torresminho, irmãos, né, Ju? De vez em quando eu ganho a graça do Ju lá. Gente, a pior das coisas estava acontecendo com esse homem, era o fim da picada, era o fim da picada. Ele está ali, um judeu apacentando um bicho que para o judeu é um bicho maldito. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 15. Então foi-se encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, irmãos, tem um ditado que poderia caber muito bem aqui, pastor Josian: desgraça pouco é bobagem. Porque além de apacentar porco, o cara estava tão na pior, irmãos, estava tão no fundo do poço, que ele começou a ter vontade de comer o que o porco comia, de tanta fome que ele estava passando. A Bíblia deixa bem claro que ele desejava, aí pronto, agora acabou. A Bíblia deixa bem claro que ele desejava encher os seus estômagos com as alfarrobas que os porcos comiam. Aí já era, irmãos, aí é demais, é o fundo do poço para aquele cara. Amados, nesse jovem, a dor causou um efeito positivo. A Bíblia diz assim, que ele caiu em si. Chega nos versículos que nós lemos hoje, ele caiu em si, ele falou assim: puxa, quantos empregados do meu pai estão em uma situação bem melhor que eu? Mas isso não funciona com todos, queridos, isso não funciona com todos. Alguns sentem uma revolta tão grande, em vez de correr para Deus, fica com raiva de Deus, se sente injustiçado. Se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Olha que texto interessante que eu encontrei, irmãos, lá em Apocalipse, quando a Bíblia está falando da abertura do 5º e do 6º selo. Apocalipse capítulo 9, por favor. Olha que coisa interessante, uma passagem interessante, na abertura desses dois textos, para que vocês percebam de que nem sempre, e que bom seria, mas a dor não causa esse efeito nas pessoas, na maioria das pessoas, de todas as pessoas, não causa esse efeito em todas as pessoas. Olhe por favor comigo para Apocalipse capítulo 9, versículo de número 5 e 6. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de escorpião. Naquele dia os homens procuraram a morte, mas não a encontraram. Desejaram morrer, mas a morte fugira deles. Olha que loucura, irmãos. Pessoas que entram num processo de sofrimento tão grande, que vai atrás do inimigo, vai atrás do último inimigo, vai para longe de Deus. Procurar a morte, queridos, é definir as coisas aqui na sua vida, e depois da morte não tem mais como consertar não. Acerte aqui, volte para Deus hoje. Está doendo, você acha que você foi injustiçado, mas esqueça tudo isso. É muita loucura o que acontece no coração de algumas pessoas, se revoltarem contra Deus, por conta da dor que está sofrendo. Agora olhe no mesmo versículo, irmãos, por favor, no mesmo capítulo, por favor, versículos 19 a 21,
O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Queridos, tem gente que o sofrimento não causa nada. Tem gente que o sofrimento não é que não causa nada, causa um efeito contrário. Se afasta de Deus, se afasta da vontade de Deus, da solução de Deus, do trato de Deus. Mas vamos voltar para o nosso texto, por favor. Lá vem o jovem com a sua dor, a dor da fome, a dor da humilhação, e neste jovem, ele voltou porque estava doendo muito. Ele se afastou, mas agora volta. Não voltou amando não, voltou com muita dor na barriga, sentindo muita fome e sentindo muita humilhação. E lá foi ele, queridos, acompanhem comigo, por favor, o ensaio do teatro que esse jovem faz, e vamos aprender algumas coisinhas aqui, queridos. Vamos pegar algumas coisas fundamentais aqui, para que você saiba aproveitar o tempo difícil que você possa estar passando. Lá vem o jovem, olha aí, versículo de número 17, então caindo em si, já lemos, versículo 18, quero ler aqui na Bíblia que a Creu me deu, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Irmãos, preste atenção no que o pastor vai dizer agora. Cuidado para na dor, você não querer você se castigar. É um perigo muito grande. Não invente não se automutile, não se autocastigue. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Não, deixa com Deus, deixa com Deus. Não invente de ser o seu algoz. Esse jovem, querido, veio lá, todo entristecido, achando que estaria fazendo certo, mas ele estava, na tentativa de acertar, ele estava errando, e a gente faz isso muitas vezes. Achamos que estamos abafando, e nos humilhamos. Diante dos seres humanos, isso funciona bem. Além de você se castigar, as pessoas ainda vão te pisar, mas ainda não, você merece, é isso mesmo, não vai ter mais chance. Mas nós não estamos tratando de ser humano aqui, porque ser humano não resolve o teu problema. Quem está com dor, corre para Deus, amém? Ele sabe o que você aguenta, Ele sabe o que você precisa, e o amor de Deus é constrangedor, gente. Como eu me entristeço, quando a gente não vai no caminho de Deus. Quando as pessoas erram com a gente quer castigar. Mas olha Deus, queridos, Deus é demais, né? Não se autocastigue, irmãos. Deixe isso com Deus. Esqueça, eu mereço isso, eu é que vou me punir. Ele foi. Você viu o teatrinho que ele fez? Vou chegar para o meu pai, eu achei muito legal isso aqui. Vou chegar para o meu pai, vou dizer, pai, com a cara, né? Pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me um dos seus empregados. Tá bom, olha só quando ele vê o pai, braços abertos, sorriso, vê se ele fez igualzinho ele disse. Aí ele mesmo já deu uma aliviada, graças a Deus. Olhe comigo, por favor, irmãos. Vinha ele longe, versículo de número 20, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Ai, que bom. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor,
já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele parou aqui. Aquela parte de faça dos seus empregados, ele falou, não, acho que meu pai vai pular essa parte também. Mas irmãos, é interessante, né? Deixar com Deus, que Deus vai fazer o que é preciso. Essa é a especialidade de Deus Pai, e a especialidade de pais capacitados por Deus, dar o que é preciso, para restaurar quem errou, pois o erro, olha aqui para mim por favor irmãos, o erro é imutável, não dá mais para mudar o erro, não dá mais para consertar o passado, não dá para mudar mais nada. O filho estava disposto até a falar, pai, eu nem quero ser mais seu filho, me faça um dos seus empregados. Não, lugar de filho é de filho. Queridos, é impressionante essa passagem bíblica, por que a gente não passa para o lado de Deus, gente? Por que a gente vai pelo outro caminho? Qual pai humano faria isso daqui, sem a capacitação do Espírito? E eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito quer capacitar a todos a fazer isso aqui. Ninguém, olha aqui para mim, por favor, ninguém vai perder por amar, inclusive exageradamente. Não tem prejuízo, não tem para os outros, mas ninguém perde por amar exageradamente como esse pai fez. Que bom seria se a igreja tivesse essa coragem, que bom seria se os pais tivessem essa coragem, confiar de que o amor constrange, de que o amor toca o coração das pessoas. Sabe o que ia fazer muito bem para esse menino? Ele nem ia achar ruim, se ele fizesse exatamente, ou melhor, se o pai fizesse exatamente o que ele estava querendo, o autocastigo, o castigo que ele inventou. Irmãos, é difícil, mas eu estou, assim, treinando muito. Tem um desafio na minha vida que eu quero passar para vocês. Acertar, não ligar o erro a quem errou. É muito difícil isso. As pessoas não são os erros que elas cometeram. Elas cometeram um erro, mas ela não é aquele erro. E como é difícil não taxá-lo, como é difícil não rotulá-lo, como é difícil, irmãos. Mas olha, eu não estou dizendo que eu estou conseguindo, mas eu confesso à igreja que eu estou me esforçando. Você não é o erro que você cometeu. Faça isso com o seu filho, faça isso com o seu pai, faça isso com as pessoas. Dê o que as pessoas precisam para parar de errar. Não reforce o castigo, não pise mais, não fique jogando no rosto, não fique lançando e lembrando toda hora. É muito difícil, mas é possível. É uma especialidade de Deus fazer isso, dar o que é preciso para restaurar quem errou. Irmãos, se vocês toparem, vamos exercitar isso junto. Vê se você consegue essa semana. As pessoas vão errar com você, mas não rotula do erro que elas vão cometer. Olhe, foi um momento difícil, foi uma palavra mal colocada, foi uma história que você nem sabe por que isso está acontecendo. A Bíblia diz, queridos, olha o que esse pai faz, acompanhe comigo o versículo de número 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, pelo amor de Deus irmãos, vai dar presente para o cara que gastou tudo, jogou tudo fora, vesti-lhe, põe um anel no dedo e alparcas no pé. Os irmãos lembram da outra vez que eu falei sobre o filho pródigo? A roupa é a dignidade, devolva a dignidade para a pessoa,
Não fique toda hora lembrando o quanto ela não prestou. Devolva a dignidade. Você vai parar hoje, tá? Com essa palhaçada de toda hora ficar lembrando, de toda hora ficar jogando no rosto. Para, tá bom, chega. Hoje é o último domingo, já era. A partir de amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente. Anel, roupa, dignidade. Anel, autoridade. Quem é você para falar assim comigo? Em 1963, no dia que o pastor nasceu, no ano que o pastor nasceu, você não lembrou do meu aniversário. Ah, vá tomar banho, desculpa, perdão. É que eu fico com raiva, irmão, sabe por quê? As pessoas ficam com essas picuinhas, fica estragando o casamento, o relacionamento, com uns negocinho, cara. Que é isso? Devolva a dignidade para a pessoa. E põe nos seus pés, a igreja lembra? A sandália, as alparcas, um novo rumo. Vamos caminhar assim, ó, um novo rumo, um novo tempo, uma nova caminhada. E depois, irmãos, alegria, festa. O cara manda fazer uma festa, coisa de anjo, né? A Bíblia diz que quando se converte um pecador, todo mundo tem festa. Versículo 23, trazei também um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto. Eu vou parar aqui, irmãos, porque um dia eu quero pegar esse irmão mais velho, só ele, uma mensagem inteira, eu vou matar esse cara aqui, mas hoje não, hoje eu vou deixar ele vivo, porque ele não é esse erro que ele cometeu. Mas hoje eu vou parar aqui nesse filho, tá? Eu não vou falar do irmão mais velho, eu não vou falar, eu vou parar aqui porque eu quero concluir a mensagem. Que história é essa? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vai demorar um pouco, André. Não me pressiona não. Não vai não, irmãos. Misteriosamente, olha aqui por favor, misteriosamente, um Deus, o Deus, eu não sei porquê, mas esse versículo de Hebreus 8, ou melhor, esse versículo de Hebreus 5, o versículo 8 e 9, me chama muita atenção, quando Deus precisou sofrer para nos compreender. Olha que texto mais tremendo e cheios de mistérios, assim, ó. Embora sendo filhos, Hebreus 5, 8 e 9, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Gente, que maravilha, né? Eu fiquei pensando assim, Jesus, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Ele, para mim, né? Ele falou assim, Deus não sente dor, e eu precisei sentir dor. Eu precisei sofrer muito, muito, muito para poder chegar. E se você for ler o restante desse capítulo, você vai ver o papel de Cristo na sua vida. Ele sabe onde está doendo, Ele sabe o que está doendo, por que está doendo. Ele sofreu tudo, tanto fisicamente como emocionalmente, tudo, até a solidão é com Cristo, foi abandonado na cruz. Dores físicas é com Cristo, vocês querem saber? Dores emocionais, desprezo, traição, tudo, ele sofreu, para simplesmente deixar bem claro, obedecer o propósito de Deus, para a minha e a sua vida. Não dá para reclamar para Jesus, Ele sabe, e Ele vai saber o que fazer contigo. E a Bíblia continua, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação, para todos que lhe obedecem. Sabe, é muito tremendo isso. Além da dor, gente, o medo também ajuda as pessoas a voltarem para Deus. Esse jovem aqui ficou com medo de morrer lá, de fome,
ficou com medo de ter que comer comida de porco, voltou rapidinho. O medo também. No meu caso, para eu me converter, eu tinha muito medo do inferno. Eu fui evangelizado por um irmão meu que era adventista, ele apresentou para mim mais o inferno do que Jesus. Eu fiquei com medo danado, falei, eu não quero ir para esse lugar não. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses sentimentos, medo, dor, pode até ser um chamariz, mas quem só vem pelo medo, quem só vem porque está doendo, não solidifica, não enraiza. Sabe por quê? Porque o que você precisa, Deus te dá. Eu vou repetir de novo isso, porque isso aqui, se você nunca mais esquecer disso, eu já ganhei todo o ensino, que é um exagero, aquilo que o irmão Ézio falou aqui, que tudo isso aqui aconteceu por causa dos meus ensinos. Não, se Deus não tivesse nesse negócio, nada tinha acontecido nessa igreja. Eu não sou responsável por nada, tanto é que vocês só lembram das minhas piadinhas, das minhas mensagens, ninguém sabe o que é. De piada eu sou bom. Irmãos, olha só, medo, a dor, pode até ser um chamariz, mas ela não vai. Agora eu quero que vocês nunca esqueçam disso, eu vou repetir isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. Ser amado não muda ninguém. Ser amado não muda ninguém. O que vai mudar uma pessoa é quando ela é recíproca a quem o ama. Você é amado por Deus, isso não vai te transformar, mas quando você começar a amar a Deus, querer as coisas de Deus, querer de verdade mesmo, a roupa que Deus quer te colocar, o anel que Deus quer colocar no seu dedo, e as alparcas que Deus vai colocar no seu pé, porque Ele quer te dar dignidade, Ele quer te dar autoridade, e Ele quer dar o rumo para a sua vida. Quando você aceita isso, você só aceita porque você ama a Deus. A dor não vai permitir que você aceite, porque a dor passa, mas o amor é eterno. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Deixa Deus te amar. Ele vai, olha, cuidado com os pastores, cuidado com os seus líderes, cuidado, porque a gente não compreende esse amor de Deus. A gente quer te castigar, a gente quer te dar uma beliscada, a gente quer ver você se danando porque você fez a coisa errada, mas Deus é esquisito, irmãos, e o pior é que isso aqui funciona, e a gente pensa que não, quer bater, quer castigar. Quem tem coragem? A gente não tem coragem, mas eu queria que tivéssemos. O medo e a dor pode até ajudar, mas não solidifica. Ninguém tem um relacionamento saudável com Deus tendo a dor como a maior motivação. Ela vai te aproximar por um tempo, mas para você permanecer, você tem que amar esse Deus que está te amando. E para terminar, queridos, o amor de Deus te faz uma pessoa livre, não da dor. A gente vai sempre sentir algumas dores, irmãos. Enquanto estivermos aqui, Jesus disse que nós teríamos aflições. Vai doer de vez em quando, mas conte para Ele, diga para Ele, compartilhe com Ele. Não espere, em nome de Jesus, desgraças, desventuras acontecer na sua vida, para você de uma vez por todas voltar para o Senhor. Volte agora, está tudo resolvido, volte agora, não espere. Você vai estar livre das coisas negativas que te aproximam de Deus. Você vai estar livre do medo. O medo, eu te garanto que Deus vai tirar de você, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Então eu quero, queridos, que essa seja uma noite assim, que essa palavra entre no teu coração, mas tanto, que você mude,
confie que a sua vida vai ser transformada quando você passar para o lado de Deus. Amar quem Ele ama. Está doendo? Não corra de Deus não, vá para Ele. Está com medo? Não corra de Deus não, vá para Ele.